Yeah. Ok. Agora. Agora, olha só. Há louvores que não vêm por vir, olha. Ok? Agora, vamos aqui. Não quis passar nessa. Não quis, irmão. Eu tinha fé que vou ser curado, mas fui passar. E o louvor está aí. Amém. Amém. Não quis, irmão. Orei, olha o cabelo. Fiquei aqui, Senhor, eu não quero. Eu acredito na cura, mas tive que passar. Deus continua sendo Deus. Estou aqui. Amém. Graças a Deus por isso. Amém, irmão. Estou aqui. E se Deus quiser, estará aqui. Por isso é que às vezes nós só vemos profeta pelo nome, né? Profeta Demetrius. Mas olha, está aí. Eu quero esse louvor, olha, está aí. Já estou bem. Tá bem. Maravilha. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar para Tá bem. agradecer, para dar as devidas glórias ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso e sabes de todas as coisas. Ó Pai, como nós te percebemos, Pai, sempre à frente, sempre adiante, Pai. Tua palavra nos indica que o Senhor sempre esteve à frente do seu povo e o Senhor cobre a retaguarda. Nós estamos nas Tuas mãos, Senhor. E é a Tua vontade que será feita, não a nossa. E nós te agradecemos por isso, porque dentro do Teu amor infinito, Tu escolhesses, Pai, nos resgatar, nos trazer para a Tua presença. Nós que não merecemos, nós que em nossa rebeldia nos afastamos, ó Pai, do Teu amor. Mas Tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Prestes, ó Pai, a fazer morada, bastando que nós aceitemos, Pai. Que Pai maravilhoso, que Deus amado Tu és. Então eu te peço, Pai, hoje ajuda-nos. Ajuda-nos a tomar a decisão de caminhar contigo a cada dia. Que a nossa carne, ó Pai, não prevaleça. Que a gente possa dominar os nossos desejos, as nossas tentações. E a cada dia, Pai, viver a vida que está proposta para cada um de nós. A vida do nosso Senhor amado, Jesus Cristo. Por isso, hoje, estamos na Tua presença, nós te pedimos a Tua orientação para ouvir a Tua voz, para ouvir do Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós. Quero te pedir também, ó Pai, por aqueles homens, aquelas mulheres que estão, nesse momento, sofrendo as tristezas, ó Pai, dessa humanidade caída. Ali naquele país onde a guerra acontece. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, daquelas vidas, nesse momento de tristeza, que a esperança que só existe em Cristo Jesus possa ser motivo de alegria, ó Pai, para alguns daqueles irmãos. Te peço também pela vida de cada um de nós aqui, Pai, que nós possamos caminhar contigo, enfrentando as dificuldades que muitas vezes são propostas na nossa caminhada, mas que a gente encontre nessas mesmas dificuldades, ó Pai, a alegria, o regozijo de estar contigo. Porque é em Ti que está toda esperança, toda alegria, todo o prazer da vida, Pai. Que nós possamos experimentar isso a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus irmãos, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente continuar o nosso estudo no Evangelho de João. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela aí. Só estou arrumando aqui para eu poder ver todo mundo.
Estou conseguindo ver todo mundo. Todo mundo vê minha tela, né? Nathalie, boa noite. Boa noite, Regis e Raquel. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? Bom, a gente hoje vai estudar, vai explorar aqui esse trecho maravilhoso que é o encontro de Nicodemos com Jesus. E a gente não vai ler ele todo porque eu quero ter outras perspectivas nesse texto. A gente vai voltar nele mais uma vez, ou talvez até mais uma terceira vez, porque é um texto muito maravilhoso. E eu quero fazer umas observações para a gente ter em mente enquanto a gente está lendo esse texto. A primeira delas é a gente lembrar da característica de João, o evangelista, quando ele está tratando, ele está reportando para que nós, né, tenhamos conhecimento, reportando esses diálogos, esses encontros. João sempre dá uma perspectiva íntima, né? A gente vai perceber aqui que João posiciona muito bem, de uma forma muito maravilhosa, Deus, Jesus como Deus. Jesus é Deus e nós somos homens. Mas ele vai apresentar esses encontros numa relação de intimidade. A gente lembra lá Jesus chamando os discípulos, né? O olhar, né? A pergunta. E a gente vai ver muito isso aqui claramente com Nicodemos. A partir das perguntas de Jesus, a gente vai perceber quão profundo Jesus ele é retratado por João nesse relacionamento com esses homens, né? É aquele olhar de intimidade, um olhar que vai adiante na vida de cada um. Então, isso é uma perspectiva que é muito interessante a gente ter em mente, assim como a perspectiva de João sempre mostrar Jesus como Deus. Jesus vai falar que a gente vai ver referência como filho do homem, mas João Batista vai deixar muitas vezes claro na sua fala muito evangelística, né? Apresentando nós estamos diante de Deus, Deus presente no meio de nós. Então, sempre como esse pano de fundo, né? Jesus como Deus, o que para a gente é muito maravilhoso. Por isso que o Evangelho de João é um evangelho que ajuda muito, né, a caminhada do cristão a reconhecer quem de fato Jesus é, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, que os homens que se relacionam com Jesus muitas vezes já o reconhecem claramente, né, como mestre, outros reconhecem como um rabino, um Messias, mas o reconhecimento do verdadeiro Deus, né, é João Evangelista que o tempo inteiro está colocando ali, né? Então isso é legal. E eu quero começar com a gente dando dois versículos que vão ser para a gente o pano de fundo desse trecho aí de João 3, do 1 ao 21. E esses dois versículos estão lá em Efésios 2, 8, 9. Esses dois versículos são muito conhecidos para nós, porque são o caminho pelo qual nós somos feitos, né? Justificados, né? Somos feitos, mais uma vez, participantes dessa relação com Deus, né? E esses dois versículos, eles vão assim, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu peguei esses dois versos porque o que está em questão aqui nesse relacionamento de Nicodemos com Jesus é exatamente isso, né? E a gente vai ver de uma forma íntima, linda, profunda, como Jesus vai evangelizar Nicodemos, né? Então vamos começar tentando entender quem era Nicodemos ali logo no verso 1, né? Vamos ler junto? Eu vou fazer o seguinte, vamos ler o texto todo, só para a gente dar uma passada, e depois a gente vai verso a verso, ou eu vou organizar aqui
alguma sequência de versos aqui. Tem algum irmão voluntário com aquela voz assim de Cid Moreira para ler para gente? Senão eu leio com a minha ruim mesmo, hein? Ó, Ange, não gostei. Falei que é ruim, Ange riu, hein? Ó, tá vendo? Denunciou, se entregou, hein? Perdón, yo estaba y no quité el mute. Tô brincando, Ange. Boa Sí, noite, Felipe. tudo bom, mas eu não desliguei o mute. Ai, me desculpa, eu hoje cheguei tarde, eu estava na academia, eu tinha que fazer exercício hoje. Me desculpa, meu retraso, sabe? Sem problema, a gente acabou de começar, então acabamos de começar. Vai lá, irmão Isaac. Posso ler da sua ou da minha? Tanto faz. Aqui você quiser. Talvez dessa daqui melhor, porque aí a gente acompanha junto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode ser isso? E disse-lhe Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que do céu veio, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Bom, deu para perceber na leitura, né, como esse texto traz muita coisa importante para a gente e como vai ficar difícil para a gente abordar tudo hoje. Tá? Por isso aí a gente vai talvez voltar algumas vezes aqui. Só que eu não sei se os irmãos perceberam na leitura, na progressão, principalmente do diálogo de Jesus com Nicodemos, esses dois versos de Efésios, né? Salvação é pela graça, por meio da fé, e não vem do homem, é o dom de Deus, para que ninguém se glorie.
falando um pouco de Nicodemos, pegando aqui o primeiro e segundo verso, diz lá: havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio à noite ter com Jesus. E ele disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Vamos analisar então essa questão, porque ela é muito importante para a gente entender todo esse contexto. A primeira coisa é entender o que era um fariseu, né? Para a gente saber o que Nicodemos, ou por que Nicodemos estaria ali falando com Jesus naquele momento, o que Nicodemos conhecia, né? Para a gente entender um pouco desse diálogo. Os fariseus, eles eram um grupo religioso, mas também político, entre os judeus. Eles, eu vou pegar umas referências aqui para a gente ler, de onde eu peguei na palavra. Não se tem, na Bíblia, não se tem a origem desse grupo. E se os irmãos lembrarem, nós estudamos, né, o livro lá de Neemias, e nós vimos que termina ali em Neemias, né, o povo voltando do exílio, reconstruindo ali Jerusalém, e daquele momento em diante, né, temos ali os profetas, Malaquias e tal, mas daquele momento em diante, até o livro de João, na nossa Bíblia a gente não tem nenhum registro, né? A gente chama esse período de período intertestamentário, período onde a gente não tem um testamento que nos diga o que aconteceu ali. E quando a gente chega em João, a gente já tem esse grupo, né? Os fariseus. Esses não são os únicos grupos, a gente também tem os saduceus. Tem uma passagem em Atos, que eu vou ler rapidamente para os irmãos aqui, Atos 23, 6-9, onde a gente vê ali um choque entre os saduceus e os fariseus com relação à ressurreição dos mortos, né? Porque os fariseus, eles eram estudiosos da palavra de Deus, então eles criam na Torá, que eram os primeiros 5 livros, né, o Pentateuco, e também nos profetas e nos livros históricos. Já os saduceus, eles eram mais, como é que eu posso dizer? Eles criam apenas no Pentateuco, e dessa forma eles eram mais abertos a filosofias de outras culturas. Então eles tiveram um relacionamento maior ali com os gregos e tal. Então por isso os saduceus não vão acreditar em algumas coisas que os fariseus acreditam, e eles vão ter muito choque, né? Então é provável que os fariseus tenham sido aquele grupo aí, se os irmãos já ouviram falar da revolta dos Macabeus e o período, é um grupo que, nesse período intertestamentário, um grupo armado que lutou ali para resgatar as origens do povo judeu, né? E, obviamente, eles se pegaram também à proteção da palavra, então ficaram muito ritualistas, né? E muito políticos também. Então, o fariseu, ele tem um quê desse zelo, né, pela palavra, um zelo muito forte. E só para dar aqui dado para os irmãos lá, então, no Atos 23, 6, 9, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, Paulo estava ali diante dos saduceus e fariseus, e aí o texto diz assim, né? Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio. A gente vai também falar aqui do sinédrio, né? O sinédrio, rapidamente, né, funcionaria como se fosse uma corte, né, ali dos judeus, onde você tinha ali esses grupos, né, saduceus, fariseus. Dentro desses grupos, alguns deles eram mestres da lei, né, e você tinha também ali os sacerdotes, né, que eram quem regulava ali, e você tinha as pessoas que trabalhavam ali também no templo. Então esse é só para dar aqui uma dimensão para os irmãos como essas pessoas se relacionavam a esses grupos, né? E aí Paulo vai bradar dizendo, irmãos, sou fariseu, olha só, Paulo falando, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Paulo vai falar isso porque Paulo sabe que os fariseus creem nisso e ele está ali numa disputa com os saduceus, né?
Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Aqui foi só para mostrar para vocês a diferença entre os saduceus e fariseus. Mas a gente vai voltar falando de Nicodemos. Então, Nicodemos, como fariseu, ele tinha um conhecimento profundo da lei, e a gente vai ver que o texto que a gente leu lá, no verso 1, diz que ele também era uma autoridade entre os judeus. E esse fato dele ser uma autoridade entre os judeus nos dá a entender que ele fazia parte do sinédrio, como alguém que a sua fala era uma fala de importância. A gente tem uma passagem, não sei se os irmãos vão lembrar, que os homens tentam levar Jesus para ser interrogado no sinédrio e tal, e eu vou ler para os irmãos, está em João, está no Evangelho de João 7, do verso 45 ao 52, que diz assim, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Falando de Jesus, né? Por que não trouxeram Jesus? Aí os guardas disseram: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declaram os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os chefes sacerdotes, né? Perguntaram aos fariseus: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Falando do povo que não entendia da lei, né? Mas aí olha quem levanta: Nicodemos. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Primeira coisa aqui, a gente percebe que Nicodemos, embora não tenha aqui testificado a respeito de Jesus, ele se posiciona de uma forma a defendê-lo, né? Então aqui já pressupõe, de repente, que esse encontro que ele havia tido com Jesus balançou o coração de Nicodemos. Outra coisa interessante aqui, a gente vai ver no texto de hoje, quando esses homens falam aqui que não há profeta vindo da Galileia, primeiro eles não estão crendo em Jesus, né? Jesus de fato vem da Galileia e de fato fala em nome de Deus, mas não é só Jesus que vem da Galileia. Se eu não me engano, Jonas também vem da Galileia. Então esses irmãos aqui também não estavam fiéis à palavra aqui. Mas o ponto é Nicodemos. O ponto é Nicodemos. Então Nicodemos, ele era um fariseu que conhecia profundamente a lei, era zeloso pela lei. A gente sabe que dessa história provavelmente eles brigavam para ter a lei, mas eles também tinham um viés das práticas da lei, né? Vocês sabem que os judeus recebem a lei, mas eles começam a adicionar práticas à lei, que são como é que a gente pode chamar aqui da lei vivida, né? E isso aumenta ainda mais a lei. Essa é a cabeça de Nicodemos, e ele é alguém grande. E aí, por isso, entendo eu que ele vai encontrar Jesus à noite. Por que ele vai encontrar Jesus à noite? Porque Nicodemos ali tem uma certa importância naquela região. Ele tem o desejo de encontrar Jesus. Eu creio que esse desejo que ele tem é um desejo genuíno de saber quem Jesus é. A gente vai ver isso mais na fala dele, a sequência. Mas se era um homem zeloso pela palavra, e a palavra apontava para o Messias, era de se esperar que, se ele não fosse um fariseu legalista, se ele fosse um fariseu que de fato tinha desejo pela palavra, desejo por Deus, que ele fosse investigar. Lembrando aos irmãos que o fato dele ser um fariseu, só para a gente não julgar, não constituía alguém mau, né? Você tinha dentro do grupo dos fariseus, aqueles fariseus que eram legalistas, que Jesus muitas vezes vai chamar, né, de sepulcros caiados, né, que por fora aquela coisa bonita, mas por dentro podres.
Mas você tinha outros fariseus que estavam cegos dentro daquela verdade, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Paulo mesmo era um fariseu, né? E Paulo ele tem a verdade revelada para ele, que é Cristo Jesus. Então eu entendo que Nicodemos aqui é possível que ele seja um desses fariseus, ou seja, cego dentro dessa religião que ele tinha, dessas práticas, mas ele estava intrigado. Por que eu digo que ele estava intrigado? Porque o verso 2 vai dizer isso para a gente, vai dizer assim, ó, primeiro ele vai à noite, a gente já entendeu, né? Ele não vai se expor porque ele não está tão certo assim, mas ele vai dizer, mestre. Primeira coisa é que ele vai reconhecer Jesus como mestre. E esse título, que ele já reconhece Jesus como mestre, ele sabia, por exemplo, que ele não poderia atribuir a Jesus, porque Jesus não tinha nenhum tipo de treinamento ali rabínico, né, para ser um rabi. E Nicodemos era um mestre da lei. Mas o fato dele chamar Jesus de mestre já denota que ele enxerga em Jesus uma propriedade da qual ele não sabe o que é. Mas ele continua dizendo, sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha só, ele falando, sabemos, está afirmando, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, como é que eu resumo para a gente aqui como era Nicodemos, tá? Nicodemos é um homem que é, nesse momento aqui, sincero de coração para buscar o que está acontecendo. Ele tem expectativas do Messias, ele tem expectativas do que pode estar acontecendo, mas ele não está certo. E ele vai buscar, ele vai perguntar. A questão toda, e aí a gente vai entrar, essa é a parte que eu acho sensacional. Eu acho sensacional qualquer contato com Jesus e é fantástico, porque a fala de Jesus é desconcertante. É desconcertante para Nicodemos, como é para nós hoje. É uma fala fantástica, porque Jesus vai dizer assim, ó, em resposta, no verso 3, Jesus declara, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver, e aí vocês podem entender esse ver como entrar ou receber, ninguém pode estar, é um ver de possessão, de ter. Então Jesus vai dizer, ninguém pode estar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode pensar em estar no reino, pode cogitar estar no reino, ninguém pode ter relação com Deus. Vocês podem colocar tudo isso nessa caixa, sem nascer de novo. Aí você para e pensa, poxa, o que Jesus está falando? O que Jesus está falando? Mas vamos lembrar que João, o evangelista, o que ele mostra para a gente nesses encontros, né? Ele mostra intimidade. Ele mostra Jesus, Deus, que conhece o homem muito além do que o próprio homem se conhece. Eu vou lembrar como é que foi Jesus com Natanael, estudamos há pouco tempo, né? Jesus fala o que para Natanael? Né? Um verdadeiro israelita, a quem não há engano. Natanael olha para o lado e fala, quem te contou? De onde você me conhece? Né? De onde você me viu? Como é que Jesus chama, por exemplo, como é que Jesus fala com André? Jesus vira-se para eles e pergunta, o que vocês querem? Não é? São coisas muito... Um exemplo muito mais claro para a gente desse tipo de diálogo, acho que o Regis e o Isaac lembraram disso no nosso estudo durante a semana, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Também é uma coisa muito, muito desconcertante, porque Jesus está lá no poço, Jesus pede água, ela vai e fala naturalmente, né, falando, olha, você sabe que eu sou uma mulher e você é um judeu, você não deveria estar pedindo água para mim. E Jesus vira e fala, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu te daria a água da vida. Opa, que isso? Não entendi. Né? Então esse padrão de Jesus, ele traz para a gente algo importante. E para mim, o que isso significa? Jesus, ele vai lá no cerne, lá no coração do homem, naquela questão que está lá dentro, que muitas vezes nós não sabemos nem que temos, ou muitas vezes sabemos, mas temos dificuldade de colocar para fora, e Jesus vai lá e responde aquela questão. Porque o que estava acontecendo? Nicodemos, eu falei para os irmãos, ele era um homem que estava ali com sinceridade de coração, querendo saber o que estava acontecendo, porque diante de tudo que ele conhecia,
o que Jesus estava fazendo estava incompatível. Lembra? Jesus tinha limpado o templo, concorda? Lembra? A gente estudou isso na aula passada. Tinha expulsado ali os mercadores, os fariseus. E os fariseus que estavam lá disseram: com que autoridades fazem isso? Né? E Jesus fala: derruba esse templo e eu construo. A relação de Jesus com aqueles fariseus foi uma relação dura. E, obviamente, Nicodemos sabia disso. E Nicodemos é um fariseu. Então, ele fala: eu sou um fariseu. Então, eu não estou entendendo. Nicodemos estava assim: eu não estou entendendo. O que está faltando? Será que eu peguei o entendimento correto? Eu estou buscando o reino de Deus. Tem aqui um homem que, para mim, fala em nome de Deus, porque não tem como ele não falar em nome de Deus e fazer as coisas que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, ele está batendo de frente com os fariseus. E eu sou um fariseu. O que está de errado aqui? E aí Jesus faz essa pergunta. Ou não a pergunta, na verdade, Jesus faz essa afirmação. Então, para mim, o que está em questão aqui? No coração de Nicodemos, ele queria saber como é que ele entraria no reino de Deus. O que estava faltando? E essa foi a motivação para Nicodemos buscar Jesus. Ele viu que faltava algo. Então, é um homem que praticava a lei. Na lei dizia, no entendimento dele, né, pela prática da lei sou salvo, né? Se eu guardo os costumes, as tradições, eu sou salvo, porque eu já sou judeu. Né? Ele tinha aquela visão corporativa, mas ele vê que tem algo diferente, ele fala: não, eu preciso saber, tem algo me incomodando. E Jesus responde. O lindo é isso, Jesus responde. Jesus fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E é então interessante porque a gente vai ver agora, no decorrer da conversa, que Nicodemos ele vai entender, mas ele não vai entender. Ou seja, ele vai entender que Jesus está falando algo que é específico para ele, que de fato está faltando algo para ele, mas ele não vai entender esse algo. Por isso que o texto vai se desenrolar explicando exatamente o que é esse nascer de novo. Vamos continuar na leitura do texto. Então, só para a gente lembrar aqui, o que é um ponto que nos chama muita atenção aqui, João sempre vai falar: Jesus vê o coração. A importância de olhar o coração do homem. Lembra lá no final do estudo passado, né, nós falamos sobre a limpeza do templo e falamos qual era a temática, qual era o problema ali, é que Jesus sabia como era o coração daqueles homens. Né? Jesus conhecia e sabia que no coração daqueles homens havia maldade. Mas aqui agora Jesus está vendo um coração que está buscando alguma coisa. E Jesus vai apresentar para esse homem o caminho. A questão que nós vamos ver lá para frente é se esse homem vai escolher esse caminho ou não, mas Jesus vai apresentar. Então começa assim, eu não preciso ler com os irmãos lá a passagem da mulher samaritana, que os irmãos conhecem, né? Então é bem parecida com essa em termos de diálogo. Quando Jesus fala no verso 3 lá, é necessário que nasça de novo, Nicodemos ele entende, mas não entende, e ele vem com uma pergunta, né? Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, né? Ah, Isaac, perdão, vi sua mão, fala aí. Não, tranquilo, é só para dar um pouco mais de insumo disso que você está falando sobre a busca de Nicodemos e Jesus como a palavra, né? Indo lá e discernindo juntas e medulas e... Boa. A parábola do jovem rico vai falar exatamente a mesma coisa. Lá em Mateus 19, a partir do verso 16 até o verso 22. Depois, se os irmãos quiserem ler. Mas Jesus, o jovem rico vai chegar e falar: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna, né? Jesus respondeu: ele fala assim: se quer, porém, entrar no reino dos céus, guarda os mandamentos. Aí ele perguntou quais. Aí Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem fala assim: isso aí tudo eu já faço. O que me falta ainda, né? Aí Jesus fala assim:
Se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aí a Bíblia fala assim: tendo o jovem, porém, ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. E depois Jesus vai continuar explicando para os discípulos sobre o perigo das riquezas, né? Mas aqui Jesus foi lá no cerne onde estava faltando, né? Que era o amor, o apego dele às riquezas. E ele também não, nesse caso, ele talvez tenha entendido, mas ele não aceitou o convite, né? Eu não vou negar a mim mesmo e te seguir, Senhor. Eu vou ficar aqui onde eu estou. Muito bem pontuado, e eu gostei também da referência, porque acho que a Raquel também fez a referência à palavra num dos estudos que nós tivemos, essa relação, né? Jesus, ele olha o coração e a palavra, que é Jesus, corta juntas e medulas, ou seja, é o mesmo entendimento, vai na profundidade, né, daquilo que nós somos. Então Jesus nunca está aqui no superficial, né? Ele está sempre lá dentro daquilo que nos significa, daquilo que a gente está buscando. E a gente vê isso aqui muito claramente. E aí, continuando, Nicodemos, ele, como eu falei, ele vai compreender. Por que eu digo que ele vai compreender no primeiro momento? Porque ele percebe, a fala é uma fala muito intensa, é muito direta, mas ele percebe então que falta algo e ele fala assim: pô, será que eu posso nascer de novo? Será que eu... Ele tenta buscar, né, uma forma natural, né, de ele cobrir aquilo que ele percebe que falta. Então ele tem uma sensação de que está faltando algo nessa caminhada dele para o reino de Deus. Ele não sabe o que é e ele tenta projetar isso dentro do universo dele. Então, o ser humano ali, será que eu vou nascer de novo? Pô, não entendi. Sei que falta algo, mas não entendi. E aí Jesus vai reforçar a mesma a fala anterior, né? Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar. Repara que aqui mudou. Antes era ver, agora é entrar, para mostrar aos irmãos que Jesus estava falando a mesma coisa. Ou seja, ninguém pode estar na presença de Deus, ninguém pode estar justificado com Deus, no reino de Deus. Tudo isso engloba aqui. Se não nascer, deixa eu ler de novo aqui, se não nascer da água e do Espírito. A gente vai estudar um pouquinho agora essas duas palavrinhas aqui, da água e do Espírito. E Jesus continua dizendo: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Bom, Jesus começa aqui agora a explicar a Nicodemos o que Nicodemos precisa entender com relação a estar no reino de Deus. Ou melhor dizendo, com relação à salvação. Jesus começa a dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, nada do que você fez, ou melhor, nada do que você acredita que vai te levar para o reino de Deus. Vamos recapitular? O que Nicodemos acreditava que tinha que fazer? Guardar ali a lei, né? Ser judeu. Era judeu, guardava a lei. O Messias vai vir, vai me levar para o reino do céu porque eu sou judeu e eu guardo a lei. E Jesus está dizendo: não é isso, Nicodemos. Não é isso. Você precisa nascer de novo. E agora Jesus começa a explicar o que é esse nascer de novo. E aí ele vai usar nascer da água e do Espírito. A gente pode ter algumas interpretações aqui. Eu vou dar as duas ideias que eu, olhando e lendo a palavra, mais me chamam a atenção. Eu havia usado com os irmãos na semana passada, quando a gente falou da questão do coração do homem, que aqueles homens tinham um coração que Jesus conhecia e era um coração mau, e eu usei Ezequiel 36, 24 a 27. Mas eu não lembro de ter usado Ezequiel lendo à luz do texto aqui de Nicodemos. Mas vamos voltar naquele texto lá, olha que maravilha. O texto começa assim, ó. Ezequiel 36, de 24 a 27. Lembra que aqui é Deus falando para o seu povo, aquele momento futuro onde ele vai restaurar o povo para servi-lo, para ser o seu povo. Começa assim, ó. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos.
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é o nascer de novo. O que esse aspergir com água aqui significa, né? Significa a purificação, né? A limpeza dos pecados ali. O Espírito aqui, o Espírito de Deus, né? O conhecimento de Deus, a vontade de Deus. Então aqui em Ezequiel, falando, apontando, né, para o momento futuro, falando da redenção, do resgate do povo de Israel, quem é que está fazendo isso tudo aqui? É o próprio Deus. Não tem nada do homem, não tem nenhuma obra do homem aqui. Repara que tá ligado, não tem obra. É o próprio Deus. E aqui a gente tem a água e o Espírito como parte desse processo. Uma outra interpretação que eu gosto bastante, que encaixa também nessa leitura de João, a água aqui, ela pode representar para a gente o arrependimento, a mensagem do arrependimento, que a gente vê lá, João Batista começa a declarar: arrependam-se e serão salvos, arrependam-se e serão salvos. E o Espírito, a ação do Espírito Santo, agora como então ações, né? Ao invés de elementos, agora ações. Então, se de um lado você tem a água que representa a ação do homem de se arrepender dos seus maus caminhos, do outro lado você tem a ação do Espírito Santo de tocar o homem, tá? Então a gente vai ver essas tensões, né? Chamamos de tensões espirituais, né? Que são essas tensões aqui, essas duas verdades, né? De um lado você tem o arrependimento do homem, do outro você tem a ação do Espírito. O que acontece primeiro? Não sei. Tem ordem isso? Se a água aqui está na frente é porque primeiro eu me arrependo, depois eu sou tocado? Não precisamos entrar nisso. O fato é, Jesus está dizendo, ó, essas duas coisas vão gerar o quê? O novo nascimento. O novo nascimento, ele acontece de um coração arrependido e do toque do Espírito Santo, né? Não há nascimento novo, não há nascido do Espírito se essas duas coisas não acontecem. Percebem? Então essa é uma ideia que eu gosto. Se a gente ler lá João, no capítulo 1, no verso 12, verso 13, eu vou projetar aqui agora alguns versos para a gente ler junto. Só para a gente falar dessas tensões. Ó. João 1, verso 12 e 13, diz assim, ó: contudo, aos que o receberam Jesus, aos que creram em seu nome, dei-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí eu pergunto aqui, creram porque nasceram de Deus ou nasceram de Deus porque creram? Não importa a ordem, as duas coisas, o crer e nascer de Deus, essas duas coisas estão nesse processo de salvação, de nascimento novo, de novo nascimento. Alguns outros textos para os irmãos, se a gente ler lá no próprio livro de João também, verso 6, capítulo 6, 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Interessante, né? Se o Pai não atrair, ninguém vem a mim. E aí a gente tem Hebreus, né? Lembra de Hebreus, capítulo 3, 7 e 8? Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A gente estudou sobre isso, né? Quem é que endurece ou não endurece o coração aqui? São os que ouvem, né? Então essa tensão aqui, Jesus começa a apresentar para Nicodemos: olha, é necessário que o homem arrependa-se e é necessário que o Espírito faça a obra. Então não é pela carne, não é por obras, não é o seu desejo, é essa ação que a gente pode dizer de uma ação atômica, né? Se o Espírito tocou e eu me arrependi, se eu me arrependi o Espírito tocou, não precisamos entrar nisso, mas as duas coisas acontecem no novo nascimento, tá?
Então, quando o homem é tocado no seu coração e ele se arrepende, ou quando ele se arrepende é tocado. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Podemos, né? Aí lá no verso 7, Jesus vai reenfatizar isso. Perdão, quem falou? Consegue ouvir? Uhum. Eu queria só, talvez, né, não vou precisar de respostas, mas depois vou refletir nisso. É que o que me veio na cabeça nesse momento, me coloquei no lugar do Nicodemo, né? Se eu, por exemplo, tivesse também naquele tempo, conforme eu agora estou com Jesus, talvez estaria com a lei também, não sei, talvez estaria ali nessa posição do Nicodemo, porque entrega, meu. Porque esse é o problema da sinceridade. A gente se entrega com toda a sinceridade e acaba por... E eu estou me vendo que também me seria não seria fácil eu aceitar Jesus naquela altura. Né? Pronto, ali talvez, estou a dizer. Mas agora, veio nessa altura já em que eu já aceitei Jesus. Né? Aceitei Jesus e batizei nas águas e pronto, comecei, mas não estava bem ainda. Você está me entendendo? Via que falta alguma coisa. Eu já expliquei da vez passada, agora, quer dizer, ali está, né? Quer dizer, na minha posição, não sei, às vezes também tem pessoas nessa posição. Aceitou Jesus e batizou nas águas e nasceu de novo, mas, há pessoas que também passaram na situação que eu passei, mano. Mas é anos, meu, você vai, mas falta alguma coisa, falta. Mas você diz que gera nascer de novo. Até que um dia, bam! Não, não. Agora, essa é a posição que me encontro agora. Estás a ver? Essa posição agora já é difícil alguém vir mais. Muito boa essa Abacuque, você está perfeito, porque para mim, Nicodemos aqui, ele é se eu posso chamar assim, um estereótipo, né? uma persona de muitos cristãos, de muitas pessoas que muitas vezes estão presas a algumas religiosidades, não largaram ainda, mas estão intrigadas, né? A gente vai ver a questão do arrependimento aqui, porque a gente vai ver que Nicodemos, ele já deu alguns sinais disso, né? Ele vê os milagres de Jesus ali, mas ainda assim ele tem preocupação, né, com as relações que ele tem com os seus pares, os fariseus, por isso que ele vai encontrar à noite. É diferente, por exemplo, ele fala ali, ó, ninguém pode fazer o que você está fazendo se não for de Deus. Mas você vê que ele não declara diretamente, tu és Deus. Ou seja, tem algo que deixa ele... Isso é o fruto, muitas vezes, da cegueira dos nossos corações que vai sendo endurecido. Então, tem muito desse perfil de Nicodemos em nós, muitas vezes. Isso é uma coisa. A outra coisa tem a ver com o nascer de novo, que é o nascer do Espírito, e aí andar pelo Espírito, que é uma vida em santidade, que é uma coisa diferente. Nós, muitas vezes, nascemos sim de novo, temos o toque do Espírito e nos arrependemos verdadeiramente, mas em alguns momentos nos encontramos em queda, muitas vezes nos encontramos aflitos porque não fazemos aquilo que sabemos que devemos fazer, né? Esse processo de perseverança, que é o chamado processo de santificação, ele é um processo que faz parte da vida do cristão. As perguntas que nós temos que fazer para nos certificar se estamos nos enganando, se estamos salvos ou não, e eu costumo dizer isso assim, ó, se você cai, né, e você olha para aquela sua queda e aquilo te causa um arrependimento, te causa uma dor, né, ou se aquilo que você fazia no passado, hoje você olha para trás e aquilo você não compreende o porquê fazia, são sinais da ação do Espírito Santo da sua vida, são sinais de um nascimento, você está crescendo em maturidade cristã. Agora, existem aqueles homens que declararam com a sua boca
mas nunca deixaram de lado o homem, nunca se despiram do homem, né? Eu vou dar um exemplo, né, que a gente conhece muito claramente. Judas andou no meio dos discípulos, ele experimentou tudo aquilo que os discípulos experimentaram, mas ele nunca fez parte daquele grupo, nunca viveu aquela experiência. Então, aqui, quando Jesus fala o nascer de novo, há esse momento de nascimento, de troca do coração, e depois tem uma caminhada. A gente não sabe se Nicodemos ele vai fazer essa escolha, mas Jesus está apresentando para ele essa escolha. A gente vai chegar lá, Jesus vai apresentar esse... Jesus está fazendo evangelismo, então está dizendo para ele, olha, Nicodemos, você ama a Deus e é por isso que você vem me procurar. Mas Jesus está dizendo assim, Nicodemos, você ainda está muito preocupado com os homens, você ainda está muito preocupado com a religiosidade daquilo que você entende como sendo o caminho. Eu estou te falando, Nicodemos, que esse não é o caminho. E Jesus vai descrever o caminho. O caminho é a ação do Espírito Santo, arrependimento, e a gente vai chegar num outro ponto mais à frente, que é como você toma posse dessa salvação, como é que você entra. Nicodemos vai perguntar isso. Então Jesus está apresentando essas coisas. Agora, Nicodemos vai aceitar essas coisas? Vai tomar essas coisas com fé? Isso só Nicodemos responde. Essas perguntas só nós individualmente respondemos, né? Deus apresenta esse caminho para cada um de nós, né? Caminho claro ali. Agora, cada um de nós responde por essa escolha, né? Mas o teu ponto é perfeito. Acho que Nicodemos representa aqui, de uma forma sincera, muitas pessoas que buscam a Deus. E quando são confrontadas... Para dizer, quer dizer, o problema é cair numa liderança, né? Eu estou sempre a enfatizar que dependemos, ou então dependi de certos líderes, porque aquilo é, estás aqui, estás ali, e tu vês que não estás satisfeito, até que você encontra o próprio Cristo. Esse, talvez porque eu acho que eu, na altura, quando eu me converti, eu me vi, parece que vim tarde a Jesus. Já tinha 33 anos, mano. Eu vi que já vim tarde, porque encontrei líderes que eram menores de mim, de 6, 5 anos, mas já eram obreiros, já eram homens. E eu estou a chegar, quer dizer, então vim tarde, porque você vê um jovem, já chama obreiro, já põe mão na cabeça, já... Epa, você vai ver que chegaste tarde, então, mas ali está a questão, né? Quer dizer, mas, ó, o ponto que você falou, Nicodemos aqui está muito mais tarde ainda, porque ele é um mestre, é uma autoridade, ele deveria ser alguém, é um homem de idade. Então, é um homem que passou uma vida, né, estudando a palavra, buscando Deus. Eu acredito, pelo texto aqui, pela progressão da vida de Nicodemos, se a gente estudar lá, tem texto da história de Nicodemos, que eu já mostrei para os irmãos aqui, João 7. Depois, mais no final, é Nicodemos junto com José de Arimateia que vão requisitar o corpo de Jesus. Então, entendo que pela progressão de Nicodemos era, sim, um fariseu, como Paulo, que acreditava que estava servindo a Deus. Ele era sincero de coração numa mentira. Agora, nesse encontro, que você apontou muito bem, nesse encontro aqui, ele encontrou exatamente o que você falou, ele encontrou Cristo. Ali está o meu ponto. E para nós hoje, é quando nós encontramos a palavra. Você entende? Então, a palavra é Cristo. Então, muitas vezes, quando a gente vai à palavra e ela vai lá na junta e medulha, ela separa e ela faz a gente chegar, meu irmão, não é esse ritual, não é isso que eu quero. Quando a palavra nos fala, aí é nesse momento nós temos que tomar a decisão. Entendeu? Continuando aqui no texto, a gente vai ver que Jesus vai falar, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos, ó, não fique surpreso com isso, porque você está achando que esse processo de salvação é pelas suas guardar a lei, pela sua religiosidade, mas se você vê em mim Deus, né, se você vê em mim exatamente o motivo pelo qual você me preocupa, não fique surpreso, porque eu estou te dizendo. E ele vai continuar e vai falar assim, ó, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos?
E esse é um ponto importante para a gente também. O espírito não é controlado pelo homem e ele tem o seu tempo para agir. E embora a gente não controle, não tenha esse tempo para agir, a gente percebe que ele age. Por isso que é a metáfora do vento aqui. Você pode ler vento como espírito, mas assim, ó, você escuta o vento. Você não está vendo o vento, mas você escuta e você sabe quando o vento passa, né? Todo mundo sabe que quando passa um tornado, a gente sabe que passou um tornado. A porta do quintal, mano. Partiu a porta do meu quintal, é que está partido com vento. Então a gente sabe quando o espírito atua, a gente vê. E o ponto de Jesus para Nicodemos é isso: Nicodemos, o que você tem visto é a ação do espírito. Você tem visto, Nicodemos. Então não se surpreenda porque você tem visto. Olha, essa é uma fala muito parecida com a fala que Paulo vai ter duramente aos Gálatas, né? Quando ele chega para os Gálatas e fala assim: ó, Gálatas insensatos, por acaso vocês alcançaram a maturidade em Cristo presos à lei? Ou foi o Espírito Santo em ação que vocês viram? Então repara a importância. A ação do Espírito Santo, que vai gerar esses milagres, que vai gerar essas transformações, ela é percebida. Então nós não podemos nos surpreender com isso. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Aí Nicodemos, ele vai entender isso. Ele vai, ó, no meu entendimento, Nicodemos então entendeu, olha, eu estou no caminho errado e eu entendi que o caminho certo é uma ação do Espírito, que não está na minha mão, não está no meu controle. Só que aí ele vai fazer uma pergunta que é assim, peraí, imagino eu na cabeça de Nicodemos, né? O Espírito age segundo a vontade dele. E eu não tenho controle. Mas eu quero estar no reino de Deus. Ah, mas como é que é isso? Como é que eu faço então? Porque eu quero estar lá, mas a ação é do Espírito, não é minha. Tá, eu entendi que eu tenho que arrepender, mas o Espírito tem que agir. Como é que eu ligo essas duas coisas? Como é que eu dou o clique na cabeça de Nicodemos? Como é que eu tenho posse disso? E aí ele vai perguntar aqui, né, para Jesus, vai fazer essa pergunta, como pode ser isso? É a pergunta de Nicodemos no verso 9. E aí nessa hora, Jesus vai falar uma coisa muito importante, tanto para Nicodemos quanto para nós hoje, que são os perigos da cegueira religiosa, da cegueira, dessa caminhada que tem uma preocupação muito maior no homem do que em Deus. Porque Jesus vai falar para Nicodemos: você é um mestre em Israel e não entende essas coisas? O que eu entendo que Jesus está dizendo para ele aqui? Jesus vai falar de um tópico agora essencial, que é como é que a gente toma posse desse processo de salvação. Vamos lembrar lá, o estudo começou com que textos, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Mas quem antes havia ensinado fé para esse povo todo? Abraão. Onde é que está Abraão? Lá no mesmo livro que Nicodemos conhecia. Ou seja, o princípio pelo qual a salvação vem para a vida do homem sempre foi pela fé, nunca deixou de ser pela fé. Agora, como mestre da lei, esses mestres da lei colocaram os seus entendimentos de salvação na lei. Então colocaram obras, colocaram práticas, rituais e abandonaram o princípio pelo qual a graça é recebida na vida do homem, que é a fé. Todo aquele que crê será salvo. Então, agora Jesus já explicou: Nicodemos, a sua caminhada está errada. A caminhada certa é arrepender e a ação do Espírito Santo vai acontecer na sua vida. Agora, para você tomar posse disso, Nicodemos, você precisa crer. E Jesus vai completar dizendo: e crer no Filho do Homem. Crer em Jesus, crer em mim. Se você crê em mim verdadeiramente, aí nesse ato de crença, aí eu não quero separar essas coisas do irmão, mas nesse ato de crença nesse ato de fé acontece o arrependimento e acontece o toque, ou acontece o toque e tem o ato de fé e o arrependimento. Eu não vou ficar aqui brincando de separar numa linha do tempo, porque não consigo explicar isso. Mas eu posso afirmar
se não tiver arrependimento, se não tiver o toque do Espírito, se não tiver fé salvadora, fé de Abraão, fé que Deus proverá, fé que Deus faz a obra, não há novo nascimento. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. E agora Jesus vai explicar essa fé. Jesus vai dar uma aula, vai explicar essa fé para Nicodemos. Ele vai dizer assim, ó, primeiro ponto que Jesus vai fazer, explicando essa fé, é o ponto da negligência. O que é a negligência? Lembra lá de Hebreus de novo? Como escaparemos se negligenciarmos tal grande salvação? Aí, aquele texto que eu li para os irmãos, né, que fala se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração, como fizeram aqueles na rebelião. Referência ao passado. O que é a negligência? É quando você vê a ação de Deus na sua vida e você toma a decisão de não crer. Ah, não, mas isso aí não é. Olha o que Jesus vai falar. Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? O que Jesus está pontuando aqui? A negligência desses homens. Homens que não queriam mais ouvir, não queriam mais ver. É o caso de Nicodemos? Não acredito, porque Nicodemos viu a ação ali e foi buscar. Mas também nós não sabemos se Nicodemos ele vai sair dali transformado, passando a enxergar isso. Não sabemos. Mas aqui Jesus começa a pontuar o perigo da negligência, o perigo de não ter fé, de não ter confiança. E aí, Jesus vai mostrar a base da fé, né? Que fé é essa? Essa não é uma fé que eu creio sem evidência, que eu creio em algo que eu não tenho aonde me agarrar. Jesus vai dar algo muito palpável. E aí, interessante que ele vai falar, a primeira coisa que é perfeita e fantástica é a seguinte, ó, ninguém mais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, a chancela dessa fé está naquele que é o dono dessa fé. Porque ele veio do céu. Então, ele está dizendo assim, ó, se o teu desejo, Nicodemos, é estar no céu, estar com Deus, eu sou o único que estive lá. Se você crê em mim, você estará lá. Jesus está dando aqui a primeira evidência direta da fé que Nicodemos tem que ter. Crer no Filho de Deus, que desceu do céu e estava no meio de nós, estava ali com Nicodemos, na presença de Nicodemos. Segunda forma, Jesus vai explicar aqui uma passagem para a gente que acontece lá no livro de Números, do verso 14 até o verso 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que aconteceu ali em Números? Vou resgatar a memória dos irmãos. O povo teve que andar um pouco mais porque os edomitas não abriram lá passagem para eles irem para o lugar que eles tinham que ir, e eles começaram a reclamar com Deus, e num dado momento eles amaldiçoaram Moisés e Deus. Disseram, antes nós tivéssemos ficado no Egito do que morrer aqui. E Deus aplicou a sua justiça diante daquele ato de maldade dos homens. O que Deus fez? Deus fez serpentes surgirem no meio daqueles homens. Aqueles homens eram picados e morriam. Então, o juízo foi aplicado naquele pecado, né? Os homens vieram a Moisés, pediram perdão. Moisés, por favor, interceda para que a gente não morra. Deus intercedeu e Moisés intercedeu e Deus respondeu. E o que Deus fala para Moisés? Moisés, vai lá, pega uma serpente de bronze, coloque no madeiro e diga ao povo que todo aquele que olhar para a serpente será salvo. E aquele povo passou a olhar para a serpente
e foi salvo, né? Então, repara, aquele povo estava em condenação, mas à medida que olhava para a serpente, tinha salvação. Mas aquela salvação ali era a salvação da morte iminente ali causada pela picada da serpente. Agora, o texto está dizendo que daquela mesma forma, Jesus, que é o Filho do Homem, seria levantado para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Então, da mesma forma que aqueles homens olharam para a serpente na esperança de serem salvos, eles sabiam que iam ser salvos? Não, eles olharam na esperança de ser salvos. Deus está dizendo, todo aquele que olhar para Jesus, crendo, né, que será salvo eternamente. É o mesmo olhar. Mas olha, essa analogia, ela vai mais além do que somente essa crença. Porque o texto continua dizendo, pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha que interessante. Aquele povo lá no deserto estava condenado pelos seus pecados. E ao olhar para a serpente lá levantada, eles eram salvos. Mas e nós? Jesus veio, entregou sua vida na cruz. Como estavam todos ali? E nós até hoje? Qual era o nosso estado? Todos condenados. Assim como aqueles homens no deserto, que estavam sob julgamento e ira de Deus, nós todos, até a cruz de Cristo, e muitos ainda, porque se não cremos na cruz de Cristo, já estamos condenados. Percebem? Percebem que a condenação já está no mundo. E aí, por isso que esse texto do verso 17 diz que Deus enviou o seu Filho não para condenar, porque condenados já estamos. Ele enviou o seu Filho para resgatar. Voltando um pouquinho nessa parte da fé, que crença, que fé é essa que nós temos que ter? A fé de que Deus vai nos resgatar. A fé de que o trabalho do Senhor Jesus na cruz é um trabalho que é finito. Ele já nos resgatou. A gente precisa crer nisso. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque esse evento das serpentes, ali em Números, ele não parou ali. Sabe o que aconteceu com aqueles homens? O tempo foi passando e a fé daqueles homens deixou de ser a fé em Deus e passou a ser a fé no ritual, na serpente, a fé no madeiro. Sabe o que vai acontecer? Esses homens vão passar a idolatrar aquela serpente na cruz. Se os irmãos abrirem lá em 2 Reis, se eu não me engano, 2 Reis, eu não peguei referência, mas essa 2 Reis 2, que conta a história de quando Zedequias está purificando. Vê se alguém acha aí, ó. Vou dar €1 aí para aquele que achar primeiro, tá? Já dei a dica, tá em 2 Reis e acho que é 2 Reis 20, 21, Zedequias. Mas eu vou contar a história enquanto os irmãos vão procurando aí. A história de Zedequias purificando ali os altares idólatras. Um dos altares é para essa serpente. E aquilo desagradava a Deus. Ou seja, os homens ainda estavam idolatrando a serpente erguida lá. O que eles perderam? Que foco que eles perderam? Eles perderam a fé de Abraão, que é a fé no Deus que proverá. A fé não pode ser num símbolo religioso, não pode ser naquilo que Deus... Como é que a música que a gente cantou fala, né? Eu não te adoro pelo que ele faz. A fé não é pelo que Deus faz, a fé é porque Deus é. A fé que nós temos em Deus não é porque ele fez ou deixou de fazer. A fé é porque eu sei que Deus é um Deus fiel.
Então, o princípio da fé que estava sendo mostrada para aqueles homens ali é o princípio pelo qual Jesus está dizendo para Nicodemos: você precisa crer em mim porque eu vim do céu. Eu sou Deus. Não só pelo que você está vendo, mas porque você me conhece. Então, essa fé, a fé salvadora, é uma fé que pressupõe um relacionamento que vai além do apenas ver. Né? É aquela fé que a gente vai ver lá no livro de Hebreus, que vai falar muito bem, né? Capítulo 11, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Né? Aquela fé que você crê porque você conhece o Deus dessa fé. E você sabe que ele vai fazer. E o texto diz para a gente claramente, né? No verso 16, que é João 3,16, é o versículo que o mundo inteiro conhece. Mas pouca gente vive ele, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente precisa entender que Deus fez isso. E ele fez em amor. Então, assim, se Deus ele mandou lá no deserto aquela serpente para salvar aqueles homens, botou a cruz de Cristo ali, eu não posso desconfiar de Deus, eu não posso caminhar com Deus com nada de desconfiança. Eu preciso plenamente viver esse relacionamento crendo. Por quê? Porque Deus ama dessa forma. Deus ama com fidelidade. Esse é um Deus que faz, é um Deus que provê. E é essa fé que Jesus está ensinando para Nicodemos. E aí o texto continua dizendo, nós lemos, né, no verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, o único resgate para estar no reino de Deus é crendo no Filho. E crendo no Filho, crendo em Deus. Quem crê no Pai, Jesus fala isso, quem vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai, né? Quem crê em Cristo Jesus na sua cruz, crê no poder de Deus que ressuscitou o Filho. Aí do verso 19 em diante, que a gente vai explorar numa outra ocasião, Jesus vai falar, nas palavras de João, o evangelista, vai falar do juízo. Vai falar daqueles que não creem. E aí a gente vai ver toda essa prática daqueles que não creem. Por que eles não creem? O que está por trás de não crer? O que está por trás de não olhar para a luz de Cristo? E também vai falar daqueles que creem, os frutos da vida daqueles que creem. Então a gente vai explorar, num próximo estudo, um pouco mais da questão da fé. Mas eu queria resumir dizendo que o que Jesus fez aqui de uma forma tão íntima e tão carinhosa com Nicodemos, que é apresentar a Nicodemos a salvação que existe nele próprio, Jesus. Nicodemos era alguém que buscava, mas que estava no caminho errado, e Jesus apresenta a ele o caminho. Cabe agora a Nicodemos aceitar em fé, aceitar crendo. O texto diz aqui para a gente que ele começou, né? Ele começou ainda sem fé, porque ele vai encontrar Jesus à noite, ou seja, isso indica que ele tem essa preocupação ainda com as suas relações, mas não diz como ele terminou. Né? Agora, o fato dele ainda estar lá no Sinédrio, como a gente leu lá em João 7, indica que ele não tomou aquilo não mudou a vida dele completamente. Né? Mas a gente sabe que Deus tem um plano para cada um de nós, então muitas vezes Deus tem o seu tempo, né? Talvez Nicodemos não tenha mudado ali até aquele momento, mas a semente, né? Essa explicação tão linda de Jesus da salvação para Nicodemos ficou ali, ó, germinando na vida de Nicodemos, porque ele vai lá interceder ali de uma certa forma em favor de Jesus, depois ele vai recolher o corpo de Jesus como irmãos em Cristo, né? Seria uma alegria se ele tivesse se arrependido verdadeiramente e crido, né? É isso que nós devemos esperar, porque dessa forma todos nós nos alegraríamos, né? Com mais um irmão. Então é isso. A gente hoje explorou aqui um pouquinho desse texto, mas a gente vai voltar nele de novo para explorar um pouco mais a salvação, explorar um pouco mais a fé aqui, falando um pouco também da fé de Abraão, né? E é isso. Comentários abertos aí para bate-papo.
Consegue me ouvir, não? Muito bem. Qual é o livro? Eu estou a ver aqui o 2 Reis 23, né? Não sei se esse é o rei Josias. Achou? Acharam aí? 18:4. É 18:4. Segunda Reis 18:4. Eu estava lendo o 23, é um rei também que apareceu ali a destruir os altares, mas depois vou entrar bem na profundidade de hoje. Vou abrir aqui para gente, ó. Segunda Reis. Não tem problemas. Depois eu vou fazer a leitura. Também estou muito interessado nisso, estou falando nisso já. Ezequias, ok. Aqui, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 29 anos, os nomes são Abias. Ele fez o que o Senhor aprova, ó, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhes queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Você percebe? Os homens transformaram o poder de Deus num ídolo e passaram a cultuar o ídolo. Olha como o homem ele entra no plano de Deus, no propósito de Deus e transforma aquilo para ele. E, obviamente, isso desagrada a Deus, né? Não, Deus não aprova, né? Então é isso. E aí, irmão, eu estou muito grato, agradeço muito, esqueci, mas tenho que dizer agora. Pronto, há aquela diferença, né? Estou muito habituado a chamar mano, né? Porque irmão não esfiar. Falo às vezes mano, não admiram, mas vou habituar agora a chamar irmãos, né? Porque estou mais habituado com mano Demétrio, fica por isso, mas pronto. O irmão Isaac, eu estava a falar mano Isaac. O irmão Isaac, muito obrigado pelo louvor. E a esposa, gostei muito. E eu faço lives, né? Na minha página do Facebook. E pronto, nós estamos agora em Angola, estamos a ter vamos dizer assim, a juventude está dividida em ativistas, né? Temos ativistas que sabem o que é ser ativista, é aqueles que ficam ali a atacar o governo, que não temos água, não temos luz, fazem, com essa possibilidade já temos da mídia, e muitos deles estão na diáspora, estão lá, passam mal, por acaso. Você fala mal do governo e tenta fazer não sei o quê, vai preso, essa coisa toda. E eu estando na diáspora e tendo essa vida, também não sou possuído por esse espírito de ativista, sou mais possuído pelo Espírito Santo, mas não estou a martelar o governo, estou mesmo dentro, a martelar os pastores e os falsos profetas que nós temos em Angola, mano. Esse é o problema. Agora, esse texto vai me ajudar muito. Quer dizer, são esses textos agora. Quer dizer, agora, temos um grupo, mas eu não estou sozinho. Somos muitos que já estamos a se unir já, que é para ir fazer uma limpeza lá na terra, porque fomos invadidos por... Pronto. É muita bagunça, mas é bagunça conforme vocês falam. É bagunça que nós temos em Angola e na África, né? De falsos profetas e falsas doutrinas, sacrifícios e o altar disso, quer dizer, fiquei careca por causa disso. Então, eu acho que Deus, dou glória a Deus, que eu não podia fazer não podia iniciar, não teria uma iniciativa sem primeiro passar aqui na Europa, né? Estive na África do Sul, sim senhor, é um nível, mas agora aqui já na Europa estou me sentindo que aqui estou mais, e estou muito agradecido por isso. Mas agora, o Nicodemos aqui no 7, eu não sei como é que se vai interpretar isso, ele diz assim, capítulo 7, versículo 50, Nicodemos, e era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, 51, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter o conhecimento do que ele faz? Essa é a pergunta que Nicodemos faz aos colegas dele, os fariseus. Agora, ali, não sei se ali já mostra mais um passo que Nicodemos deu. Já, pronto, a minha leitura é um pouco essa, sim, tá? A gente vê ali na vida de Nicodemos talvez uma transformação. Agora, como vai terminar, não sabemos. Mas Nicodemos, eu posso dizer que Nicodemos
foi o primeiro a receber a mensagem de salvação, né? Aquele evangelismo que nós conhecemos bem, né? De apresentar o plano de salvação, ele recebeu direto do autor do plano. Olha, né? Recebeu direto de Jesus. Jesus explicou para ele, olha, Nicodemos, é isso. E não é isso só para você, Nicodemos. É isso para qualquer pessoa. Pela graça, a graça representa a ação de Deus. Não tem interferência do homem. É Deus que escolhe exercer graça. É pela graça que nós somos salvos. E a obtenção dessa graça é por meio da fé. Precisamos crer nesse Deus que nos concede a graça. E não há nada na carne, não tem obra. Não tem ritual, não tem acender isso, comer aquilo, não. É graça mais fé. Aí somos salvos. Então Jesus apresentou isso para Nicodemos ali, ó, Nicodemos, agora você que é mestre, seja um mestre meu. Talvez Nicodemos não tenha sido, mas nós conhecemos um que também era fariseu, que também cria como Nicodemos, mas depois vai escrever, né? Pela graça sois salvo por meio da fé, porque isso está na carta de Efésios, que foi Paulo. O que tu chamas a isso? É religião que estamos a viver agora, nesses últimos tempos? É uma religiosidade, uma forma de religião ou uma forma de tradição? O que está a vir, que estão chamando tal avivamento ou reavivamento? O que está a acontecer ali com esses ministérios? E você vai lá, epa, há muita, é isso que eu estou a dizer, há muita. O que chama? É religião isso? De ter nas igrejas os altares, de ter nas igrejas as arcas? Tem arcas, sim. Eu já fui um culto, irmão Demétrio. Isso não é mentira. Eu participei no culto, temos que entrar na arca, mano. Eu imagino, Abacuque, que isso aí é exatamente essa religiosidade, essa inapropriação, apropriação indevida que o homem faz do que é Deus. Mas isso tem um peso na vida desses homens, né? Certa vez Jesus fala para um desses, né, que era melhor, olha só, hein, era melhor que tivesse amarrado uma pedra ao seu pescoço e caísse no fundo do rio, do lago, né, do que fizesse tropeçar um dos pequeninos. Então, esses homens, eles fazem muitos tropeçarem, né? Mas sim, é uma religiosidade muito forte. É o homem brincando, né, de fazer, de subverter, né? Em Romanos vai falar, né, lá em Romanos 1, né? Como é que eu vou lembrar aqui? Lembra aqui pra gente aqui. Receberam a verdade de Deus, mas distorceram, né? Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Ó. Eu tô começando a ficar velho, irmãos, então não lembro muito de cabeça, não. Pelo menos ainda guardo as referências. Aqui, ó. Aqui, ó. 21, ó. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles se obscureceu, dizendo-se sábios, coisa muito humana, né? Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Tornaram-se loucos, né? Dizendo-se sábios. E aí, por isso, tornaram-se loucos, né? Ou seja, há uma subversão. Na verdade, eu queria ter até que o início, né, que fala, a justiça de Deus, que começa falando da ira, né? Ela é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, né? O entendimento de os homens, eles transformam, eles tiram, né, a verdade de Deus para encaixar o quê? As suas injustiças. Né? Então, de uma certa forma, a verdade eu tenho conhecimento dela, mas eu não vou passá-la adiante porque eu vou encaixar coisas nela para fazer, entendeu? Então tem muito disso, Abacuque, que na verdade não é só hoje, sempre existiu, né? Agora, o que nos liberta é Cristo, a palavra, isso nos liberta. A gente leu aqui agora, né? Nicodemos teve um encontro com Cristo, né? Mas todos nós temos um encontro com a palavra de Deus todo dia, que é Cristo nos falando, pela sua palavra. E isso liberta. Agora, não esqueçam, né? Tem a decisão. Jesus apresentou para Nicodemos. Jesus não tocou em Nicodemos e falou, agora você chegou para mim, eu vou transformar você. Não, Jesus apresentou para Nicodemos. Jesus apresentou a salvação a Nicodemos e falou, Nicodemos,
Você quer? Nicodemos, está ouvindo a minha voz? Não endurece o coração, Nicodemos. Larga os seus pares, Nicodemos, porque eles não estão ouvindo, talvez, aqui o que você está ouvindo, Nicodemos. Então é isso. Então a decisão está na nossa mão de, né, crer no Filho de Deus e seguir com ele. No tempo que se chama hoje. E esse hoje está na mão do Deus, né? Do Deus vivo. O hoje para mim pode ter sido ontem para você, pode ser o amanhã para outro. O hoje é hoje no tempo de Deus. É o que eu falo, assim, né? Que para a gente não ficar na mão de ninguém, né? Que a gente estude a palavra, que conheça cada vez mais a palavra. Que o próprio conhecimento liberta, né? Porque você pode ver esses lugares que você está falando, o irmão aí, que eu não sei o nome, eles não dão estudo bíblico, né? Porque eles querem impor a forma que eles querem, né? Então, uma invasão. o povo tem conhecimento, né? Então, temos que estudar. Meu Deus, quer dizer, isso, né? Aquela procura é que faz com que hoje estamos assim, né? Estamos assim já. E vamos voltar, né? Isso que eu estou dizendo. Quer dizer, de dia estou aqui, mas à noite estou em Angola, né? Os olhos estão aqui, mas o coração está em Angola, né? Então é isso. E Deus tem seus planos. Talvez esteja equipando o irmão para fazer a obra pela vida do irmão, se o irmão estiver disponível, né? Porque Deus usa, né? Então, talvez o irmão seja um instrumento nas mãos do Senhor ali para muitos que estão ali, né, Abacuque, que talvez ainda não tiveram o privilégio de ver a verdade desse jeito, né? Foram, às vezes, iludidos, né? Mas o irmão tá fazendo lives, está pregando, e Deus está usando. Temos que crer que a obra é dele, e ele é que exerce essa obra até o fim. Porque, olha, eu às vezes, né? Porque às vezes talvez levar muito tempo, mas é parte do meu testemunho. Essa hora, assim, estou aí num grupo de oração. Tá vendo? Agora, quer dizer, às vezes quando tem essas pausas, né? Eu estou na oração, mas de repente decidi, não, estou voltar mais àquela vida que já sempre, blá, 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 não. Deixa agora dar uma pausa e ouvir a palavra, talvez. E eu acho que, pronto, Deus tem as suas formas, que eu tenho essa pausa aqui, com essa cicatriz aqui, estou sentado. Ouvir a palavra. Pausou mesmo, né? Pausei, irmão. Ok, não faz sentido para vocês, mas eu estou entendendo. Pronto. Ah, Jesus. Mas obrigado, irmãos. Não terminou ainda não. Não terminou ainda não, que a gente ainda tem mais uma canção ainda. Tem mais algum comentário? Senão eu vou passar para o Isaac. Acho que tem mais uma, né, Isaac? Fala, Regis. Nessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu para conhecermos a Ele, Ele nos dá também, por exemplo, no versículo 5, Ele nos dá a salvaguarda, né? Como que nós podemos viver essa vida que os irmãos estão falando e sermos guardados por Ele, e encontrarmos a Ele, porque os irmãos estão falando de ameaças externas, né? Mas na verdade, esse texto aqui, ele está falando do engano interno, né? Nós temos, sim, todo esse problema ao redor de nós, de falsos ensinos, mas o grande inimigo desse texto aqui é o inimigo interno, né? E que a religião, aqui no caso, está dentro de Nicodemos, né? E o versículo 5, ele fala que o Senhor fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito, é Espírito. Então aí o Senhor nos dá uma bênção para todos os dias da nossa vida, através desse versículo. Porque quanta confusão há, né, entre nós, de mistura da carne com o Espírito, né, achando que nós temos algo para oferecer para Deus,
E até a própria palavra, né? Ler a palavra na carne também não nos leva ao Senhor, né? O Senhor, ele nos dá o Espírito para revelar a palavra. E quando o Espírito nos revela a palavra, ele nos leva a Cristo. E quando nós encontramos a Cristo, há arrependimento, a conversão, a transformação. É uma nova vida sendo experimentada a cada dia. Mas quando nós lemos a palavra na carne, nós nos tornamos soberbos, né? Aí nós adquirimos conhecimento da letra, nós decoramos versículos também. Nossa carne tem várias habilidades que o inimigo usa para nos enganar, né? Aí nós temos a falsa impressão que somos sábios e tudo mais. Mas o Senhor, ele dá aqui ele faz uma separação que ai do homem de unir. Ele fala, carne é carne, espírito é espírito. Aí depois ele vai falar para a mulher samaritana, né, no capítulo 4. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Paulo, em Gálatas 6, versículo 14, ele vai falar uma coisa que para a carne é loucura. Mas para aqueles que têm o Espírito, né, todos nós, graças ao Senhor, que recebemos o Espírito do Senhor, e nós temos visto o quanto a nossa carne é enganosa, né? Que Jeremias fala, né, que o coração do homem é desesperadamente corrupto, né? Então, um pouco do terror da nossa carne a gente já conhece, né? O Senhor já tem nos mostrado o quanto nós somos loucos na nossa carne, né? Loucos de acharmos que somos alguma coisa diante desse Deus que verdadeiramente é santo, né? O Senhor tem nos mostrado um pouco do quanto somos soberbos, o quanto somos vaidosos, e o Senhor também mostra da nossa justiça própria, né? Quanto que eu, principalmente, eu vejo a minha justiça própria manifestando em tantas situações na rua, né? Eu vejo as coisas e me levanta uma justiça pecaminosa que não traz a salvação que Deus oferece com a justiça dele em Cristo Jesus, né? Então, vivendo o dia a dia com o Senhor vai mostrando, né, como que a nossa carne é totalmente contrária a Deus. E daí Paulo vai falar uma coisa aqui que vai fazer muito sentido para nós, graças ao Espírito Santo que nos revela. Versículo 14. Mas longe de mim esteja de me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, né? Que loucura, né? Gloriar na cruz, no lugar onde há morte, né? A cruz, quem vai para a cruz é para morrer, né? Aí o Senhor fala, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, né? Então ele está nos convidando para morrer. E Paulo aqui está falando que ele se gloria nisso. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos que glória isso é, né? Porque se a cruz para nós não é gloriosa, se essa morte para nós não é convidativa, se esse morrer para nós não é lucro, significa que nós estamos dando mais valor aos nossos trapos, às vestes da nossa carne que fedem, que são sujas, que só servem para ser jogadas fora. A gente está dando mais valor a isso do que as novas vestes que o Senhor nos dá, né? As vestes de justiça que Ele conquistou com seu sangue para nós, né? Essa vida dele. Então, que preciosa é essa frase que o irmão orou no início, né? Senhor, que a nossa carne não prevaleça. E que a nossa carne não prevaleça em momento nenhum da nossa caminhada com o Senhor. Que o Espírito dele prevaleça, que a gente aprenda a fazer todas as coisas em Espírito. Louvar, ler a palavra, nos conversar uns com os outros, viver no Espírito, para que possamos verdadeiramente adorar o Senhor. Possamos morrer e que Ele possa viver através de nós, para a glória dele. Amém. 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 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Maravilhosa graça que perdido me
cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, com seu amor me libertou. Deus prometeu o melhor para nós e nele esperarei. Escudo e proteção será enquanto nós vivemos. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, com seu amor nos libertou. E quando tudo terminar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia nos salvou será para sempre meu. Será o nosso Deus. Amém, Jesus. É isso, meus irmãos. Vamos orar para a gente encerrar e depois a gente pode ficar batendo um papo também, aqueles que quiserem. Mas vou pedir para a Gabi orar para a gente encerrar essa reunião. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Te agradecemos, ó Pai, pelas palavras, ó Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações. São vários corações aqui, Pai, só o Senhor conhece as necessidades que passamos, mais do que nós mesmos, Pai, assim como o Senhor conhecia as necessidades de Nicodemos. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, complete em cada um de nós a obra que o Senhor já começou. Eu te peço, ó Pai, por cada um que aqui está, Pai, que se prontificou nessa noite de sexta-feira a investir um tempo, ó Pai, de aprender um pouco mais a tua palavra. E o Senhor, tão maravilhosamente, Pai, falou aos nossos corações. Eu peço, Pai, que o Senhor venha prover e aumentar a nossa fé em Cristo Jesus, Pai, que a gente possa responder, Pai, a tudo que foi falado nessa noite, de forma que te agrade, da forma que alcance os seus propósitos, ó Pai, benditos para as nossas vidas, Senhor. Que os olhos dos nossos corações sejam abertos cada dia mais para enxergar, Pai, a beleza de Jesus Cristo, para enxergar, Pai, além daquilo que os nossos olhos carnais podem ver, Senhor, que só o Senhor pode revelar, só o Senhor pode mostrar.
Nos fortaleça, Senhor, nessa caminhada, nos ajude a sermos igreja, ó Pai, a sermos corpo, a sermos noiva, a nos prepararmos para o noivo, ó Pai. Abre, Pai, as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, com os enganos que nos são propostos, Pai, no dia a dia, que nos são propostos através da religiosidade, Pai. Nos ajude a enxergar, Pai, e a nos libertarmos. Não nos deixe ficar no engano, Senhor, nós queremos conhecer a Ti. E mais, Pai, que sejamos sensíveis a ouvir a Tua voz e dispostos, Senhor, a abandonar o nosso eu, a abandonarmos tudo para Te seguir, porque temos esse tudo, Pai, que na verdade não é nada, pois Jesus Cristo é tudo, Pai, em todos. Mais uma vez, eu Te agradeço, Pai, por essa noite. Eu Te agradeço pela disposição de cada irmão, pela disposição do meu marido, Pai, por chamar a minha atenção, Pai, para estar aqui essa noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja com cada família aqui representada, Senhor, e que a Tua voz reverbere, Pai, em nós, durante toda essa noite e no dia de amanhã, segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Beijo, meninos. Deus abençoe vocês. Vocês tenham um bom fim de noite. Pedrão, Amém. boa noite. Obrigada. Boa noite, Amém. Dani. Abacuque, Bom final de semana para todos. Para vocês também. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Irmão Guilherme, foi bom ver o irmão. Sim. Deus abençoe, viu? Amém. Muito bom revê-los. Mas seria melhor ainda se não tivesse torto, né? Seria mais gostoso. Ah, só lembrando, Ele tá de lado. lembrando que semana que viu? vem, se Deus permitir, estaremos de volta no presencial. Opa, Amém. tá afrouxando as regras aí de novo? Como é que tá isso aí? Tô por fora, não tô vendo mais nada disso.